Olá, Giro Ambiental está no ar e hoje traz como tema a tragédia que matou 10 pessoas no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, no último dia 8 de janeiro. Vários vídeos que circulam pela internet mostram em detalhes o momento exato em que um enorme bloco de rocha na região dos cânions de Furnas se desprendeu e desabou sobre embarcações com turistas que estavam no local. Fica aqui o luto às famílias que perderam essas 10 pessoas, fica a nossa solidariedade aos turistas que ficaram feridos e precisaram de socorro, de hospitalização, e também fica para a gente o debate sobre como agora restou o desafio da fiscalização e gestão de riscos do local. E para isso, hoje nós trouxemos para conversar conosco no Giro Ambiental um geólogo e professor do Departamento de Geologia e Recursos Naturais do Instituto de Geociências da Unicamp. Alfredo Borges de Campos é o nome dele, que está aqui com a gente. Professor, primeiramente, seja bem-vindo. Muito obrigada por topar o nosso convite para participar dessa entrevista. Muito obrigado, Mariana. Obrigado também aos espectadores que vão assistir essa entrevista. Para a gente é um papel muito importante, né, professor, de sair um pouco daquele lugar do sensacionalismo, da repetição excessiva do vídeo, que aconteceu muito em muitas TVs, mas trazer aqui a informação técnica sobre o que aconteceu lá e o que está acontecendo agora para analisar como não acontecer de novo. A Sociedade Brasileira de Geologia emitiu uma nota sobre essa tragédia lá em Capitólio, na qual afirma que esse problema expõe um outro problema provocado pela falta de laudos geológicos e geotécnicos, ou seja, ela disse que essa tragédia poderia ter sido evitada. Como prever, professor, e como evitar um acidente como esse? Bom, Mariana, esse acidente que ocorreu em Capitólio, né, ele poderia ter sido evitado no sentido em que os fenômenos geológicos que ocorrem de tombamento de blocos de rochas, né, que foi o que ocorreu nesse caso de Capitólio, né, são fenômenos geológicos esperados em regiões como essas, né, onde nós temos uma escarpa muito íngreme, né, com uma rocha extremamente vulnerável do ponto de vista que ela é muito fraturada, né, tanto com fraturas verticais como fraturas horizontais, que instabilizam essa rocha, e frente a algum desequilíbrio, por exemplo, como ocorreu, né, com esse volume grande de chuvas que nós estamos recebendo agora, Minas Gerais recebeu nesses últimos dias, né, pode provocar esse fenômeno, né? Então, na verdade, isso aí é um pouco como um prenúncio de algo que já foi anunciado anteriormente que veio a ocorrer, né? Então, um primeiro ponto em relação a esse problema é que é necessário que se delimite essas áreas, se conheça essas áreas muito bem, do ponto de vista de como funcionam esses fenômenos nesses locais que apresentam naturalmente riscos, né? Nesse caso específico de tombamento de blocos de rochas, né? Então, a ação correta seria fazer mapas dessas regiões, né? Para se conhecer como se comportam esses materiais, em seguida, dimensionar, né? Qual seria a zona que poderia ser afetada por algum tipo de movimento como esse que ocorreu. Essas zonas deveriam ser zonas constantemente monitoradas e, em várias situações, elas teriam que ter restrições de uso, né? Exatamente porque elas envolvem um risco, né, de algum fenômeno ocorrer e levar ao óbito de várias pessoas ou outros desastres que possam ocorrer, com prejuízos de outro tipo, econômicos, sociais, né, não somente de vidas humanas, né. Então, o debate que se coloca é no sentido de que há necessidade, primeiro, de se conhecer melhor essas regiões, do ponto de vista geológico, de como esses fenômenos podem ocorrer, a sua taxa de ocorrência, fazer laudos, né, como foi mencionado pela Sociedade Brasileira de Geologia,
A partir desses laudos, então, se definir procedimentos que possam permitir o uso em certos momentos, com certas restrições, né? E um monitoramento contínuo, né? Por que o monitoramento é importante? Porque, na verdade, são fenômenos naturais que, ao longo do tempo, têm ocorrências diversas, né? Então, não é algo que sempre ocorre da mesma maneira, né? À medida que, por exemplo, essas rochas vão se enfraquecendo do ponto de vista geológico, elas podem romper a qualquer momento. Então, a avaliação desse enfraquecimento da rocha, né, a sua maior disponibilidade para sofrer um tombamento, é uma análise periódica, né? Se nós fizermos hoje essa análise em determinado local, vamos verificar que ali existe um certo risco. Se a gente colocar uma ordem nesse risco de 1 a 3, digamos que fosse 1, ou seja, risco baixo. Mas, se voltarmos lá dentro de 1, 2 anos, pode ser que esse risco tenha aumentado, em função do comportamento das rochas ao longo do tempo. A rocha não é imutável, né? Aparentemente, a gente acha que os materiais geológicos não mudam com o tempo. Não é verdade. Eles estão em constante transformação. Imagina, né? Água em contato com a rocha, né, permanentemente, vai causando alterações, né? E então, há necessidade de um monitoramento contínuo, e a partir desse monitoramento, todo procedimentos, né, tanto de uso como também de segurança para as pessoas e técnicos que transitam por ali. O senhor mencionou a estrutura específica da rocha que compõe aquela área, né, do bloco que se desprendeu dos cânions, que é o quartzito, é o tipo da rocha que ocorre ali. Que tipo de rocha é essa, professor? Que particularidade que ela tem que faz com que ela seja mais suscetível a esse tipo de fratura? Os quartzitos são rochas metamórficas, né? Ou seja, rochas que sofreram ao longo da sua evolução, da sua formação, altas pressões e temperaturas altas, né? E por conta dessas altas pressões e temperaturas, essas rochas elas apresentam características de dobramentos ou rupturas, que são chamados de fraturas, né? Exatamente por conta desses esforços que ocorreram ao longo da formação dessa rocha, né? O quartzito em si, ela é uma rocha constituída basicamente por quartzo, que é um mineral, é a areia da praia, né, que a gente conhece tipicamente, né, como areia de praia, aqueles grãozinhos de quartzo, né? Então, ela é constituída basicamente desse material. Ela é rígida no sentido em que ela passou por temperaturas e pressões altas, né? Então, houve um certo processo de fusão desses grãos, né, uns com os outros, o que, no momento da formação dessa rocha, favoreceu o seu endurecimento. Porém, como ela também foi fraturada por movimentos, né, associados à pressão, principalmente, né, essas fraturas, que são rachaduras na rocha, né, em diferentes direções, e aí essas direções são direções geológicas, né, na formação da rocha, fazem com que, no momento atual, né, essas rochas, ao entrarem em contato, né, com a água em superfície, né, elas comecem a permitir a entrada de água através dessas fraturas, né? Então, esse é o problema maior. Por quê? Porque à medida que a água penetra através das fraturas, ela vai enfraquecendo aquela união entre os diferentes grãos de quartzo que existe na rocha, que anteriormente eram bastante sólidos, né, rígidos, mas que em contato com a água por um período prolongado vão se enfraquecendo, né? E esse processo, que é chamado de intemperismo da rocha, né, faz com que ela vá se tornando um material vulnerável, no sentido de se desprender com maior facilidade em decorrência desse enfraquecimento na sua estrutura, né?
Os quartzitos são muito antigos, né? Esses aí da região de Capitólio têm mais de 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos, né? Então, se formou num período muito anterior ao atual. Porém, quando essas rochas são expostas à superfície, elas têm esse tipo de reação, esse tipo de resposta em relação às condições climáticas que estão na superfície. Então, se nós temos excesso de água, que é o caso aí, né, por um período prolongado, essas rochas tendem a reagir com essa água, e essa reação causa esse enfraquecimento, né? No caso específico de Capitólio, nós temos um componente que é próprio daquela região, né? Temos que lembrar que Capitólio é uma represa, né? Então, ali foi construída uma represa por Furnas, né? Essa represa acumulou um volume grande de água do reservatório, água essa que fez subir o nível de água em contato com a rocha, né? Então, partes da rocha que anteriormente não eram expostas ao contato direto com a água desse lago, né, dessa represa, passaram a entrar em contato com essa água, né? Então, houve uma sobrecarga hídrica na base dessas rochas em decorrência desse reservatório de água. Além do que, o próprio reservatório, se a gente pensar que é um lago, esse lago, se ventar muito, por exemplo, né, formam-se ondas, né? Ondas que também atingem essas escarpas, né, onde ocorreu o fenômeno de tombamento de blocos, né? Então, também essas ondas, no seu vai e vem, elas têm um efeito mecânico sobre essa desagregação da rocha, essa vulnerabilidade maior que a rocha passa a ter em se desmoronar com maior facilidade, né? Então, no caso de Capitólio, nós temos dois fenômenos associados, de certa forma, que está sendo investigado qual deles foi o maior, digamos, o gatilho maior, né? Por um lado, essa instabilidade gerada pelo próprio lago, com o contato das águas do lago com a rocha, que ao longo de muitos e muitos anos, esse lago tem mais de 30, 40 anos, foi instabilizando essa rocha. Por outro lado, o outro gatilho, que na minha opinião foi o que causou uma maior rapidez, digamos assim, de desmoronamento, foi a ocorrência agora de episódios chuvosos com muita intensidade, frequência e grande volume de água que penetrou pelas fraturas das rochas e aí criou uma condição mais favorável para que houvesse esse tombamento, né? E se a gente reparar nos vídeos e fotos que estão circulando, o bloco se desprendeu segundo a direção daquelas fraturas, né? Ou seja, acompanhou a estrutura original da rocha, que são os pontos de fraqueza que ela vai romper mesmo, né? Então, a combinação desses dois fatores é que levou à ocorrência desse fenômeno, né? Agora, professor, enquanto essas investigações têm sido feitas, muito se fala na imprensa, né, em geral, e a gente também tem feito esse trabalho aqui no Giro Ambiental, sobre os estudos de risco ali no local, desde a tragédia. Como é que é feito um estudo de risco? É um local de fácil acesso? Já vem sendo feito estudos ali no local? Como que funciona tecnicamente um trabalho como esse ali? Então, o estudo de risco, Mariana, ele na verdade já está previsto até mesmo pelas as leis, né, que foram criadas na década, agora nos anos 2000, por exemplo, a 12.340, 12.608, que estabeleceu, né, a destinação de recursos da União para estados e municípios, para que eles pudessem avaliar, desenvolver políticas e avaliar essa questão dos riscos e da proteção desses ambientes mais vulneráveis, né? Também essa própria lei permitiu que criasse o sistema nacional, né, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, estabelecesse políticas para isso, e vem de encontro a se elaborar instrumentos que possam diminuir, né, ou gerir que ocorrem para processos geológicos, né, de diversos tipos, né. No caso específico de Capitólio, né, nós temos ali uma situação
de necessidade de elaboração de uma carta de risco, né, um mapa de risco. Esse mapa, para ser elaborado, ele necessita de um procedimento metodológico, né? Então, esse procedimento, em geral, ele envolve tanto estudos elaborados com imagens, né, fotográficas de alta resolução, para se compreender como que esses materiais estão no local, como também visitas em loco, né, visitas diretamente lá no local, para se avaliar a estabilidade desses paredões e qual a potencialidade que eles têm de sofrerem um tombamento, né? Então, esse procedimento de campo, em conjunto com um outro procedimento que eu estava dizendo, como exemplo, né, de imagens fotográficas, imagens de satélite, permite com que se elaborem mapas das áreas com diferentes níveis de criticidade de risco, né? Diferentes níveis de risco que ocorrem no local. Em geral, tem uma escala que varia de 1, 2, 3, 4, depende de cada proposta metodológica, né? E a partir, então, dessa investigação, se produz um mapa com a delimitação das áreas com restrição de uso, áreas que podem ser utilizadas sem perigo, áreas que necessitam de determinados procedimentos para a visita, o que se espera em termos de segurança, né, para que seja aplicado naquela região. Então, as cartas, elas são úteis, né, nesse sentido e importantes, né. Agora, as cartas, tem que se lembrar também que elas são instrumentos que têm prazo de validade, né? Exatamente porque o mapa é feito num dado momento. Então, naquele momento em que aquela área foi investigada, digamos que o risco ali era pequeno, baixo. Mas daqui 2, 3 anos, essa mesma área pode sofrer transformações e passar a ter um risco mais alto do que existia anteriormente. Então, essas cartas de risco, né, quando são elaboradas, elas necessitam de uma atualização, digamos, periódica, né, para que elas sejam bastante confiáveis e sirvam para o propósito de direcionar o uso da área. Perfeito. Professora, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, por trazer um pouco desses esclarecimentos de dúvidas para a gente, né? Como eu disse, sair um pouco só da repercussão da tragédia, né? Mas explicar que nós vivemos num planeta que está em constante transformação, que isso poderia acontecer e mostrar como é que a gente pode conviver com isso de forma mais harmoniosa, né? É uma natureza, é turismo, mas também tem que ter harmonia. Então, agradeço muito por topar nosso convite. Obrigado, Mariana. E só reforçando, né, que nós estamos falando de um turismo geológico que necessita desses instrumentos para que ele seja um turismo saudável, né? E também esses instrumentos, eles devem estar em consonância com a sociedade, porque a sociedade tem um papel importante na implementação dessas políticas. Sem dúvida. Mas eu agradeço bastante a oportunidade de conversar com vocês sobre o tema e me coloco à disposição para outras entrevistas. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Fica também a lição de casa para a gente também, né? Próximas viagens, né? Pós-pandemia, para a gente analisar o que vale a pena aí. Fotos e vídeos que podem nos custar caro para a natureza também. Muito obrigada. E para você aí de casa, tem alguma dúvida ainda, geológica, técnica, científica? Quer saber alguma coisa sobre isso? Entre em contato com a gente, quem sabe a gente pode te ajudar. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Te espero na próxima edição do Giro Ambiental. Fique bem. Até. Tchau.